Olá, Deus abençoe, está no ar o programa Nosso Tempo. Eu quero começar esse programa mostrando para você uma matéria que fala com respeito à família. Depois da nossa salvação aqui na Terra, não existe nada que proporcione mais felicidade do que a nossa família. E uma família feliz, uma família em harmonia. Acompanhe essa matéria e já voltamos mostrando resultados de pessoas que venceram. Quando menos esperamos, somos atacados por qualquer tipo de problema. E nossa família sempre estará lá para ajudar. Mas e quando o alvo é a nossa família? Vivemos dias em que essa instituição sagrada está sob ataques constantes. O perigo está batendo à porta de muitos lares. Não podemos ficar de braços cruzados vendo esse bem precioso ser aos poucos destruído. A sua família precisa de você. Não desista dela. Por esse motivo, eu quero que a sua família, a sua casa, tenha essa oportunidade também de mudar. Como aconteceu com essa pessoa que agora você vai acompanhar a história dela. Não foi uma coincidência e muito menos sorte, mas foi algo provocado por meio de uma obediência. Quando você obedece à palavra de Deus, é exatamente isso que acontece na sua vida. Já pensou ter dentro da sua casa uma pessoa que, em vez de ela te trazer amor, ela vai te fazer o mal? Eu sofri durante 4 anos abusos sexuais. Começou com uma molestação, né? E isso se estendeu, né, para um abuso. Eu chorava muito à noite, tinha muitas dores, né? E ninguém escutava o meu choro, digamos assim. Era como se chorasse dentro de um buraco e ninguém escutava o meu choro. A minha dor era física e espiritual. E eu me lembro, por causa desse acontecimento, que eu comecei a me refugiar nas bebidas, né? Eu comecei com bebidas, com cachaça, com pinga, muito cedo. Porque, na realidade, eu não queria ficar sóbria. Eu queria, né, esquecer tudo aquilo que eu tinha passado. Então, nessa época também, o meu pai traiu minha mãe. E eu olhava para o meu pai, né, ele queria me matar se me pegasse fazendo algo de errado. Eu olhava para minha mãe e ela queria se matar. Então, para mim, a única solução, eu pensava, era morrer. Eu não tenho o que fazer. E o vício só progrediu na minha vida. Eu bebia todo tipo de bebida, desde cerveja, cachaça, caipira, vodka, cunhaque, né? Cheguei a beber uma bebida chamada capeta. Então, assim, cada vez mais eu me aprofundava mais. E nesse período eu conheci uma pessoa, onde eu namorei, casei, e imagina, eu já bebia. E aí essa pessoa, ela bebia também. Então era um final de semana, um carregava o outro bêbado, né? Muitas vezes em coma alcoólico, e a gente bebia até cair. E quando caía, bebia deitado. Eu olhava para o meu marido, na época, e eu achava, a qualquer momento ele vai fazer aquilo que o meu pai fez com a minha mãe. E isso realmente aconteceu. Chegou um dia que ele me traiu. E naquele momento, eu me vi na situação da minha mãe, né? Eu tinha uma arma dentro de casa e ali eu pensei, o único jeito é eu tirar a minha vida. E eu pensei, chumbo trocado não dói. Já que ele me traiu, eu vou trair ele com o melhor amigo dele. E foi isso que eu fiz. E com toda aquela situação que eu tinha vivido, né, eu era adoecida, a minha alma e o meu corpo, e o meu espírito, né? Onde começou a sair uma alergia na minha pele, coçava toda a minha pele, e o meu rosto, ele ficou deformado. E uma pessoa me convidou para ir num lugar. E naquela altura do campeonato, eu já não tinha mais nada o que perder. Não tinha mais nada. Então eu pensei, eu vou ir nesse lugar. E quando eu cheguei lá, eu fui recepcionada de uma maneira diferente. E eu olhava para as pessoas e elas eram diferentes de mim. As pessoas tinham uma alegria que eu queria ter. Pensava, será que essa pessoa realmente ela é feliz? Ou ela tá
fazendo de conta, assim como eu fazia, né? Como eu fiz a vida inteira. Então aquilo me despertou uma curiosidade. E aí eu procurei saber, né? Perguntei para essa pessoa que me convidou, né? Como que eu fazia para ter aquela felicidade? O que eu tinha que fazer? E pela primeira vez na minha vida, eu estava recebendo das pessoas sem elas quererem nada em troca. Eu estava tendo atenção, tendo ali uma conversa agradável, sem segundas intenções. Ali eu tive uma esperança que a minha vida ia mudar. Eu não sabia como, mas dentro de mim tinha uma certeza que a partir daquele dia algo ia mudar. E foi o que aconteceu. A partir daquele dia, né, começou no físico, né, com aquela alergia sumir, né, tudo aquilo sumiu, passou, eu fiquei curada. Mas dentro de mim já começou a nascer uma nova Simone. E eu passei a frequentar. Né? Eu frequentava quase todos os dias, porque eu queria mais daquilo. Eu queria saber mais, eu queria conhecer mais, eu queria saber o que eu tinha que fazer para ter aquela alegria. E ali eu entendi que eu tinha que abrir mão de toda aquela vida. Foi o que eu fiz. E ali eu estava de coração aberto. Ali eu entreguei tudo, o que eu achava, o que eu pensava, os meus achismos, né? A mágoa, o ódio, tudo aquilo que eu guardava de rancor, os traumas, de tudo que eu vivi, ali eu entreguei tudo. E foi quando eu ouvi dentro de mim o próprio Deus falar comigo: minha filha, eu sou seu pai. E ali, dentro de mim, eu tive uma certeza tão grande, uma alegria tão grande, que nada pôde tirar de dentro de mim. Ali eu tinha certeza, esse é o meu pai. E se antes eu passava todo aquele ódio, eu queria passar todo aquele ódio para as pessoas, tudo aquilo que eu sofri, a partir daquele momento eu queria passar a paz que eu recebi. E aquela Simone sofredora, depressiva, triste, né, alcoólatra, ela morreu. Né? Eu queria tanto morrer e naquele dia, ali, aquela velha Simone, ela morreu. E hoje eu tenho vida. Hoje eu dou vida. Hoje eu tenho alegria. Hoje dentro de mim eu tenho a certeza, né, que o autor da paz ele está dentro de mim. E eu passo essa vida para as pessoas. Aonde eu vou, eu levo essa diferença. Eu que odiava os homens, hoje eu sou casada, bem casada com um homem de Deus. Né? E hoje eu sou feliz, tenho um casamento muito feliz. E eu tenho paz dentro de mim e fora. E a minha casa é um pedacinho do céu. Porque a minha casa é a extensão do que está dentro de mim. E você deve estar se perguntando, quem é o dono dessa paz? O dono dessa paz que eu recebi é Deus, o Espírito Santo. E eu encontrei esse Deus na Igreja Universal. E esse Deus, ele é o meu pai, o meu marido, o meu amigo, o meu melhor amigo. Ele é o meu companheiro, o meu consolador, onde toda a minha vida é direcionada por ele. Hoje, tudo que eu vou fazer, ele está à minha frente. Ele me direciona, ele me guia, me mostra o caminho, me mostra quando não ir no caminho, né? Então, ele está ali sempre direcionando como um pai que ensina, que carrega, e leva a sua filha. E falando em pai, né? Hoje, a relação minha com o meu pai, ela é totalmente diferente. Hoje a gente tem uma relação de carinho, de afeto, de amor. E hoje realmente eu entendi e perdoei o meu pai, né, por tudo que, mesmo na ignorância dele, ele fez. Nós vamos agora a uma matéria que fala sobre a nossa agenda para o mês de maio. Maio será marcado por muitos eventos. Um deles será o jejum de Daniel, que começa no dia 3, domingo dia 3, no domingo do Pão Nosso de cada dia, vai ser o início desse jejum de Daniel. Como também nós vamos ter esses eventos que agora você vai acompanhar no vídeo. A partir de 3 de maio. 21 dias. O período de maior entrega. Eu fui com todas as minhas forças. Pela maior experiência de todas. Naquele dia Deus deu certeza de que ele era comigo. O Espírito Santo
dentro de você. E me encheu de paz, de alegria. Jejum de Daniel, de 3 a 24 de maio. Prepare-se. Social de Guarapuava está chegando aqui no bairro 2000. Atenção, moradores do bairro de 2000. Dia 17/5, às 3 horas da tarde, nós teremos aqui no Campo Sintético o Unisocial. No dia 17/5 de maio, às 3 horas da tarde, ficará marcada com esse grande evento para todas as pessoas, juntamente com a sua família. Convide os seus familiares a estarem aqui com você, pois teremos várias coisas nesse evento, como aferição de pressão, orientação jurídica, manicure e maquiagem, recriações infantis, corte de cabelo, doação de roupas, doação de calçados, a banda da FJU estará presente e também várias coisas para as crianças, como pula-pula, kits de doces, algodão doce, pipoca e muito mais. Será uma tarde diferenciada, uma tarde onde você poderá estar conosco. Então deixa aí marcado na sua agenda. Dia 17 de maio, domingo, às 3 horas da tarde, você poderá estar participando desse Unisocial, um evento para ajudar você e a sua família. Detalhe, completamente gratuito. Fazer o bem a alguém é fazer um bem maior a si mesmo. E por falar de ação social, por falar desses convites que você está acompanhando agora, eu quero convidar você para, nesta quarta-feira, estar conosco nesse estudo, o início de um novo estudo, um estudo forte. Eu quero que você traga a sua Bíblia, eu quero que você traga ali, se possível, uma caneta para você anotar. Vai ser muito forte. Você vai receber esse estudo gratuitamente. Vamos estar em todos os horários que aparecem aqui no seu vídeo, em especial às 19h30. Nós vamos também já estar entrando em preparação para a celebração de casamentos. Inclusive, eu quero avisar para você, de primeira mão, que a nossa Santa Ceia, ela foi transferida para uma outra data. Nós teremos, nesta quinta-feira, às 19 horas, a Santa Ceia para todos os casais na celebração de casamentos. E na oportunidade você terá a chance de renovar os seus votos também no seu relacionamento. Vamos ao intervalo que fala sobre isso. Sabe aquela sensação de que o amor esfriou? Ou pior, de que ele nunca deu certo de verdade? Tem gente que já tentou de tudo, se entregou, acreditou, lutou, mas hoje carrega frustrações, decepções e até a ideia de que não nasceu para ser feliz no amor. Mas e se o problema não for o fim da história, e sim a forma como ela tem sido construída? No dia 30 de abril, vários casais irão viver um dos momentos mais marcantes de suas vidas na celebração dos casamentos. Uma cerimônia especial que não é apenas sobre subir no altar, é sobre aprender o verdadeiro valor do casamento. É sobre recomeçar da maneira certa. É sobre reacender uma chama que muitos já consideravam apagada. E talvez essa seja a oportunidade que você precisava para entender o que deu errado e finalmente fazer dar certo. A entrada é gratuita.
Venha prestigiar esse momento único. Dia 30 de abril, a partir das 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Celebração dos Casamentos 2026. A chance de dar um novo sentido à sua vida amorosa. Quero que você, então, faça parte desta reunião toda especial. É muito grande a expectativa de muitos casais, de pessoas que participaram da celebração, tiveram experiências com Deus. E essas pessoas, elas estarão contando um pouco como isso aconteceu. Vamos, então, conhecer uma história de uma pessoa que, ao participar da celebração, teve a sua vida sentimental abençoada. Eu não preciso de um papel para provar nada para ninguém. Já estamos juntos há tanto tempo. Isso aí já é o suficiente. Amor de verdade não depende de assinar um contrato, né? Eu prefiro estar por escolha, não por obrigação. Nos últimos anos, figuras públicas também verbalizaram esse novo jeito de pensar. Mariana Ximenes defendeu a ideia de que felicidade não deve estar atrelada ao casamento tradicional. Essa afirmação me parece da época dos anos 50. A maioria das pessoas pensa em ter um amor. Isso sim, cada um tem uma combinação. E hoje em dia, o mundo está cada vez mais diverso, autêntico e livre. É assim que precisa ser. O ator Selton Mello afirmou que casar nunca foi um sonho para ele. Eu não tenho esse sonho, eu não tenho essa parada. Eu tenho essa expressão com meu pai. Assim, ei, pai, vai sair nada. Casinha. A gente ama a nossa casinha, toca, ficará toca. Marina Sena disse que não se imagina de noiva e que casamento não está nos seus planos atuais. Casamento é pacto. Eu não sei se quero fazer pacto com um macho. Por trás dessas falas existem motivações diferentes. Traumas de relações anteriores, medo de repetir histórias dolorosas, desejo de independência, questões financeiras ou simplesmente uma filosofia de vida. Hoje muita gente diz que casamento é só um papel, mas na prática quase ninguém trata como só papel aquilo que tem valor. Se casa fosse só tijolo, não importaria o nome que está na escritura, não é mesmo? Se carro fosse só lataria, tanto faria de quem é o documento. Então por que quando o assunto é relacionamento, assumir oficialmente incomoda tanto algumas pessoas? Os números mostram que o casamento mudou, mas continua presente na vida brasileira. Em 2024, o país registrou mais de 948 mil casamentos civis, uma alta de 0,9% sobre 2023. Ao mesmo tempo, houve 428.301 divórcios, e o tempo médio entre a data do casamento e a sentença ou escritura do divórcio ficou em 13,8 anos. Em média, homens solteiros se casam depois dos 31 anos e mulheres aos 29. Os dados mostram uma sociedade que casa mais tarde, recasa mais e pensa mais antes de oficializar. Mas eles também deixam uma pergunta no ar. Se para muita gente o casamento perdeu força, por que ele ainda continua sendo procurado? Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade em que os casamentos eles não começam como deveriam, eles começam pelo final, né? Então as pessoas acabam se envolvendo fisicamente já quando se conhecem e resolvem se casar porque rola a atração. E não dão aquele tempo necessário para se conhecer, que é o tempo conhecido como namoro e noivado. O tempo necessário para que as pessoas se conheçam, as pessoas vejam suas similitudes e diferenças e possam ali juntos sentar para tentar ajustar já a sintonia fina do casal para que possam casar já com essa sintonia feita.
vão tentar fazer a sintonia quando já estão casados. E aí, geralmente, não dá certo. E quando existem filhos, a discussão fica ainda mais delicada. Pesquisas indicam que o fator mais consistente para o bem-estar infantil é a estabilidade familiar e também a qualidade da relação entre os pais. Em média, famílias formalmente casadas tendem a apresentar mais estabilidade do que uniões informais. Mas o que mais pesa no dia a dia da criança é constância, cuidado e ambiente emocional seguro. Ou seja, não é uma certidão sozinha que educa um filho, mas também não dá para fingir que compromisso, previsibilidade e responsabilidade não fazem diferença. A importância do casamento para mim é, primeiramente, eu acho que tem que ter diálogo. A maneira com que o pai e a mãe agem em casa para dar exemplo para as crianças, o que a gente fizer dentro da casa da gente, o modo que eu trato a minha esposa, o modo que a minha esposa me trata, eu acredito que vai refletir no que as nossas crianças estão vendo. Porque enquanto muita gente questiona o casamento, milhares de casais ainda sonham com esse momento. Com a cerimônia, com a aliança, com a bênção, com a palavra empenhada diante de Deus e diante de testemunhas. Para esses casais, casar não é um peso, é honra. Não é prisão, é aliança. Não é formalidade fria, é a materialização de uma escolha. Na última celebração dos casamentos, o que se viu foi exatamente isso. A emoção estampada no rosto dos noivos, a expectativa da entrada, a beleza do altar preparado, o silêncio que antecede o sim e a certeza de que para muita gente oficializar a união ainda continua sendo um dos passos mais marcantes da vida. Segundo divulgação oficial da Universal, a celebração dos casamentos alcançou casais no Brasil e em dezenas de países. No Templo de Salomão, a celebração do ano passado reuniu casais vindos de diferentes lugares, histórias e fases da vida. No mundo em que tanta coisa se tornou provisória, ver casais decidindo assumir publicamente um compromisso para a vida toda chama a atenção. Ela cuida de mim e eu cuido dela. A 16ª celebração dos casamentos já tem data marcada, dia 30 de abril. A edição deste ano acontecerá no Templo de Salomão e também nas igrejas Universal, conforme a divulgação oficial do evento. No fim das contas, a pergunta talvez não seja se o casamento saiu de moda. A pergunta é outra. Num tempo em que tanta gente tem medo de permanecer, quem ainda tem coragem de dizer sim para valer? Hã? Será nesta quinta-feira, dia 30 de abril, às 19 horas. A Santa Ceia será apenas às 19 horas. Para todos os casais, familiares, convidados e você também que deseja prestigiar este evento tão importante. E é claro que o Espírito Santo, ele estará envolvendo a vida de todas as pessoas. Eu quero agora chamar a sua atenção para esse domingo, para a grande concentração de fé e milagres que nós vamos ter. Eu gostaria que você trouxesse um pão. Traga um pão para ser consagrado. Uma forma de você colocar Deus em primeiro lugar é reconhecendo aquilo que Ele faz na sua vida. E nós iremos agradecer esse pão de cada dia que Ele nos tem dado. Acompanhe essa informação através desse intervalo e já prepara o seu copo com água, que nós vamos voltar realizando uma oração toda especial em seu favor. O Pai Nosso é quem sustenta tudo. Ainda assim, todo mundo corre atrás do pão nosso. Aquilo que precisa. Mas na oração mais conhecida do mundo,
existe uma ordem. Antes do pão, vem o Pai. Honrar a Deus vem em primeiro lugar. Quem honra o Pai nunca fica sem o pão, e nada lhe faltará. Neste domingo, 3 de maio, o domingo do Pai Nosso, com a consagração dos segundos, aqueles que colocam a Deus em primeiro lugar. Traga um pão para ser consagrado, às 7 horas, às 9h30 e às 18 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em todos os templos da Universal. Encontre os endereços universal.org/localizar. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós aqui na Tua presença oramos em favor da vida sentimental, da vida conjugal de cada pessoa que está agora, meu Deus, conectada por esta emissora. Nós pedimos, meu Deus, pelos casais, pelos casamentos, pedimos, meu Deus, por esta pessoa que está sozinha. De repente, meu Deus, os problemas do dia a dia, as dificuldades fizeram com que o seu relacionamento se esfriasse, brigas constantes, pessoas, meu Deus, que já não conseguem mais se relacionar. Tem casais separados, famílias divididas, mas o Senhor, meu Pai, é o Deus do impossível. Nós temos visto os testemunhos, as pessoas alcançadas pelo Senhor, as famílias restauradas. Que assim também aconteça na vida desta mulher, na vida deste homem, que assim aconteça também na vida dos filhos, esta mãe que ora pelos filhos, que tem enfrentado lutas, problemas, separação. Traga a pessoa novamente mudada e restaurada. Restaura os lares, meu Pai. Restaura as famílias, restaura os casamentos, porque o Senhor é o Deus do impossível. Meu Pai amado, meu Deus querido, nós consagramos esta água e pedimos a bênção para os casais. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Tenha a sua família restaurada, o seu lar restaurado, que a bênção esteja sobre os seus filhos, sobre a sua família e sobre o seu lar sempre. Olhe sempre para o alvo, para o nosso Senhor Jesus Cristo. E a reunião da Terapia do Amor, todas as quintas-feiras, tem ajudado milhares de pessoas a ter um lar transformado e uma vida sentimental abençoada. Deus ilumine a todos. Muito bem, você que participou conosco dessa oração com o pastor Alexandre Amaro, você que tem dado as mãos, você que espera sempre o final desse programa de segunda a sexta que vai ao ar para apresentar a Deus a sua família. Você que tem um familiar na prisão, você que tem um familiar doente, desenganado, nos vícios, nós queremos te ajudar. A senhora que sofre com uma depressão, com uma dor na alma, com uma tristeza profunda. Todos os dias a nossa igreja está aberta. Os programas, eles são de segunda a sexta, mas no sábado nós temos o jejum dos impossíveis. No domingo nós temos 4 reuniões. Vai aparecer para você aí os horários de domingo. Coloca aí, por favor. 7 da manhã, especialmente 9 horas, 3 da tarde e 18 horas. Então, todos os dias nós temos uma equipe de fé, de plantão, ali pronto para te ajudar. São vários pastores, são dezenas de obreiros, pessoas batizadas com o Espírito Santo e prontas para melhor lhe ajudar. O endereço é Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava.
você é o nosso convidado a participar. As portas estão abertas para todos, tá certo? Um forte abraço e até lá.